Se você gosta de uma fofoca com repercussão jurídica, esse é o seu vídeo. Fique aqui comigo que nós contaremos a partir de agora histórias de plantão, principalmente plantão policial. Se você não me conhece, meu nome é Lucas Petri, eu sou delegado de polícia há mais de 3 anos aqui no estado do Paraná e eu posso falar para vocês, meus amigos, é tanta história que já me passou nesses quase 4 anos de plantão policial que daria e vai dar para fazer vários vídeos aqui para vocês. A ideia dessa nova série de Aconteceu no Plantão é trazer histórias que ocorreram dentro do plantão policial, seja de madrugada, seja durante a tarde, com repercussão jurídica, e depois, ainda lá no final, eu teria um bônus para vocês de como isso pode cair no seu concurso público. Então aqui comigo você vai ter acesso a uma boa fofoca, vai conseguir estudar também tanto direito penal como direito processual penal. Vamos lá então. Se você não sabe, a Polícia Civil, ela trabalha em regime de plantão, principalmente atendendo a ocorrências da própria Polícia Civil, mas também da Polícia Militar e da Guarda Municipal. O que eu vou contar hoje para vocês é um caso que ocorreu lá no meu primeiro ano de plantão e foi um caso que eu sinceramente demorei para acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu lembro que foi o primeiro caso que durante o interrogatório eu não consegui segurar uma pequena risada, meus amigos. E eu quero que você veja esse caso comigo para ver se você também iria conseguir segurar essa risada aí ou não. Estava eu ali no meu primeiro ano de plantão policial. Eu lembro que era em torno de 3, 4 horas da tarde. Chegou uma guarnição da equipe da Polícia Militar, os 2 policiais com a vítima que estava ali no momento da ocorrência e trouxe ali para a delegacia de polícia. Eu achei estranho no primeiro momento que o autor estava hospitalizado. Ele estava hospitalizado porque ele tinha sido vítima de um esfaqueamento. E apenas a vítima ali na delegacia de polícia. Chegou o boletim de ocorrência para mim, chegou meio truncado, não consegui entender direito. Chamei primeiramente os policiais para contarem o que aconteceu. Pessoal, o seguinte, o caso foi exatamente assim. Um suposto casal que estavam se conhecendo ainda via aplicativo de namoro eletrônico, então eles estavam ali conversando. Eles resolveram sair uma tarde para tomar alguma coisa. Lá por 2 horas da tarde, eles resolveram sair para tomar uma coisa daqueles bares de procedência bem duvidosa, né? Quando eles estavam ali conversando e tudo mais, já estava ali quase acontecendo alguma coisa, né? Esse homem, o masculino, ele teria pedido uma coxinha e uma Coca-Cola para comer. E a feminina também pediu uma coxinha e uma Coca-Cola. Papo vem, papo vai, não aconteceu nada. No momento de pagar a conta, ele foi lá e pagou a conta dele. Ela, a mulher, se sentiu ofendida no momento dos fatos e sabe o que ela fez? Ela pegou uma faca de 15 centímetros de lâmina e se você não sabe o que é isso, eu vou deixar uma foto aqui no meio da tela para vocês entenderem a gravidade da situação. Ela pegou uma faca que estava com ela dentro da calça dela, pegou, quando ele virou as costas, ela pegou essa faca e deu uma facada nas costas dele e a faca ficou ali cravada. Exatamente isso, meus amigos. Chegou ali na delegacia de polícia, isso pra mim, eu fui perguntando aos policiais, os policiais estavam meio que me enrolando, tentando contar a situação, mas eles dando uma risada quando eu começava a apertar. Mas é exatamente isso? É exatamente isso? Acho que é, doutor. Porque assim, o fato chegou pra mim como o masculino, como o autor do fato. Ele hospitalizado como autor do fato criminoso, como se ele tivesse batido nela. E ela chegou como vítima. Aí chegou na vez dela, eu comecei a oitiva dela, eu comecei a perguntar, mas você foi agredida? Ela, não fui agredida. Você foi ameaçada? Não fui ameaçada. E eu perguntei, por que você estava com essa faca? Ela simplesmente me relatou que era comum para ela, que ela sempre saía de casa com aquela faca, pois ela tinha medo de ser assaltada, tinha medo de sofrer alguma agressão, e ela sempre saía com essa faca de casa. E que ali, no momento daquele fato, ela se sentiu ofendida por ele não ter pagado a coxinha. Até hoje, para mim, esse caso ficou famoso na delegacia como o caso da coxinha, obviamente, né? O caso da coxinha, o caso ali do Tinderzão rolando, e o cara não quis pagar essa coxinha para a mulher, ela pegou e esfaqueou ele. Então aqui nós já temos algumas lições, né, meus amigos? Se for a primeira vez que você esteja saindo com uma mulher, é melhor que você pague a conta, né? É melhor que você pague a conta, eu sei que não é obrigatório, mas pensa bem, né? Ou não paga e já sai correndo,
fazendo. Cuidado com isso, meus amigos. Enfim, vamos no desenrolar o que aconteceu aqui. Pessoal, eu ouvi ela, quando ela começou a contar a versão dos fatos, eu, como delegado de polícia, eu fui lá e adverti ela. Eu falei, olha, a partir desse momento, a senhora está sendo ouvida também na condição de conduzida, então a senhora tem o direito de ficar em silêncio, tem direito a advogado e tudo mais, né? Ela continuou falando, ela falou que era exatamente por isso, que ela tinha se sentido ofendida com a situação e ela tinha esfaqueado ele no momento que ele virou as costas. Pessoal, momentos depois, chegou o masculino na delegacia de polícia e veio conversar comigo. Eu, de primeira mão, já adverti ele dos direitos dele e ele me confirmou exatamente a mesma história. Que ele estava ali na mesa de um bar, tinha saído com uma menina, não tinha acontecido nada, os dois maiores de idade, não tinha acontecido nada, ele pagou a coxinha dele, ela pediu a dela, na hora de ela pagar, ele virou de costas, ela pegou e meteu a faca nas costas dele. Que ele sentiu ali um ardor enorme, né, uma ardência ali gigante nas costas, sentiu uma dor, mas ele não imaginava que ele tinha sido esfaqueado naquele momento. Pois é, meus amigos, e aí? O que fazer dentro de um caso desse? Vamos lá. Quero falar para vocês o que eu fiz nessa situação. Pessoal, eu perguntei para ele se ele gostaria de representar sobre aquele fato criminoso. Pois bem, o crime de lesão corporal, que aqui foi uma lesão corporal leve, já que não havia qualquer risco de perigo de vida, não tinha no laudo dele que ele correu perigo de vida, foi uma facada aqui na escápula, ele não teve qualquer dano a mais, apesar da faca sim ter entrado um pouco ali nas costas dele, ele não tinha mais nenhum dano. Então aqui seria uma lesão corporal de natureza leve, tá? Lesão corporal de natureza leve. Pessoal, esse crime, ele requer representação, tanto para o inquérito policial, para o flagrante, assim como em âmbito judicial. Ele simplesmente não quis representar contra ela, certo? Ele não quis aqui exercer ali o seu direito de representação. Dessa forma, eu chamei ela novamente para ser ouvida e eu fiz a autuação simplesmente pelo crime de porte de arma branca, lá da lei de contravenções penais, já que ela estava com aquele facão, 15 centímetros, no meio da rua, né? Tava andando ali. Mas, pessoal, como isso pode vir na sua prova? A lesão corporal leve, ela é muito simples, né? Vamos colocar de forma contrária. E se fosse ele esfaqueando ela, pessoal? Se fosse ele esfaqueando ela? Pois bem, nesse caso, poderia incidir a qualificadora lá do artigo 129, parágrafo 13º do Código Penal, em que, havendo razões de condição do sexo feminino, nós temos a aplicação dessa qualificadora. Mas, professor, eles não tinham nenhuma relação amorosa, eles não eram nem amigos, né? Eles estavam se conhecendo naquele momento. Pois bem, lembre-se que razões da condição do sexo feminino pode ser tanto pela violência doméstica, assim como pelo desprezo à condição da mulher. E isso poderia ser evidenciado no caso concreto. O que é esse desprezo, pessoal? É a misoginia, é machismo, é ver a mulher em uma condição inferior à do homem. Se isso tivesse ficado claro nesse caso concreto, aí sim ele poderia responder dessa forma. E lembrando que a lesão corporal qualificada do artigo 129, parágrafo 13º, é uma lesão corporal que independe da representação. Agora eu quero ir ainda para outro exemplo. Vamos supor que eles são namorados, eles têm ali uma união estável, vamos dizer, e eles estavam ali jantando, por exemplo, e ele não pagou a conta e ela foi lá e esfaqueou ele. E aí, meus amigos, continua a lesão corporal leve? Não. Aí nós temos a qualificadora lá do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, tá? Parágrafo 9º do Código Penal. E aí, muita atenção, pois esse crime, que a vítima, inclusive, pode ser do sexo masculino, ele requer a representação do ofendido. Então, aqui, nesse caso, de qualquer forma, ela não responderia pela lesão corporal, ainda que eles fossem ali um casal, né? Um casal de algum tempo já, que conseguissem comprovar essa relação entre eles, não haveria o crime aqui pela ausência da representação. Então, muita atenção, tá? Nós temos o artigo 129, parágrafo 9º, em que a vítima, inclusive, pode ser do sexo masculino, como, por exemplo, um irmão contra um irmão, um filho contra um pai contra um filho, e nós temos também a lesão corporal lá da violência doméstica, lá do artigo 129, parágrafo 13º, que essa lesão, ela não tem o nome iuris, tá? Enquanto a do 129, parágrafo 9º,
nono. Nós temos ali no Código Penal, como vocês podem ver aqui comigo, nós temos ali violência doméstica como nome desse delito. A do 13º nós não temos crime. Dá uma olhada aqui como isso pode ser cobrado na sua prova. Veja uma questão FGV, PC Santa Catarina, delegado 2023. Dá uma olhada aqui comigo. Paulo, 50 anos, é casado com Rita, 40 anos. Ao perceber que ela conversava com um amigo de trabalho por meio de mensagens enviadas pelas redes sociais, Paulo, movido por ciúmes, desferiu um soco na face da esposa. Rita compareceu à DM e registrou a ocorrência para apuração do delito. Após a representação da autoridade policial, o juiz competente decretou as medidas protetivas de afastamento do lar e proibição de contato com a ofendida. Todavia, Paulo, inconformado, compareceu à residência contra a vontade de Rita para tentar reconciliar-se com ela. Dessa forma, é correto afirmar que Paulo deverá responder criminalmente por... Pessoal, aqui nós temos primeiramente o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, artigo 24A, lá da Lei Maria da Penha, Lei 11.340. E olha como a FGV trouxe aqui, pessoal. Eles colocaram como nome do delito violência de gênero. Aqui que vai o aluno pensar no meio da prova, né? Você tem que pensar o quê? Que lesão corporal doméstica é o 129, parágrafo 9º. Mas aqui foi o homem contra a mulher casados. Aqui, pessoal, é o 129, parágrafo 13º ali do Código Penal. Nesse caso, a FGV aqui chamou de violência de gênero, o que eu discordo totalmente, já que não tem um nome para esse delito, mas para vocês saberem desde já que a FGV chamou de violência de gênero. Tá certo? Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa um comentário para eu saber que você realmente gostou e que você quer mais casos, tá? Hoje eu peguei um pouco leve ainda, para mim foi um caso bizarro, porque eu nunca pensei que uma pessoa iria saquear outra por uma coxinha, né? Por uma coxinha. Já vi saqueamento por violência no trânsito, por várias coisas, mas por isso eu fiquei, meu Deus do céu, aonde nós estamos, né? Então, se você gostou aqui, pessoal, deixa o like, deixa o comentário e fala aqui, quero mais episódios da série Aconteceu no Plantão, ou só escreve aí Aconteceu no Plantão, que eu tenho muitas histórias, outros professores também, para vocês terem ideia do que pode aparecer para você em um plantão policial ou em um plantão judiciário, tá? É tanta história que eu tenho certeza que você vai gostar e já vai saber também resolver uma ou outra questão da sua prova. Então, se você gostou, deixa o like, me segue lá no Instagram, @delegado.lucaspetri, segue também o Estratégia Carreira Jurídica, @Estratégia Carreira Jurídica, e eu fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio de Aconteceu no Plantão.